Olá! Começa agora mais um programa diagnóstico e hoje nós contamos com a presença do Dr. Arnoldo de Souza para conversarmos um pouco acerca de um assunto muito interessante. Nós falaremos hoje a respeito da medicina ortomolecular, que nada tem a ver com medicina nuclear. Medicina nuclear é uma especialidade na qual eu me formei, portanto, eu sou especialista em medicina nuclear. O Dr. Arnoldo hoje nos trará informações valiosíssimas sobre as aplicações da medicina chamada ortomolecular. Muito bem-vindo ao nosso programa, Dr. Arnoldo, mais uma vez. Dr. Arnoldo, afinal, o que vem a ser a medicina ortomolecular e quais são as suas aplicações? Muito obrigado pela presença, pelo convite, Einstein, e também quero cumprimentar a todo o público que nos assiste. A medicina ortomolecular não é propriamente uma especialidade médica, e sim uma área de atuação reconhecida já pelo Conselho Federal de Medicina. Na verdade, trata-se de uma medicina e de uma forma terapêutica e de diagnóstico que abrange todas as especialidades. Em quaisquer especialidades, a gente pode trabalhar com essa técnica. A visão dessa medicina é uma visão que tenta enxergar o organismo a partir dos seus aspectos de metabolismo bioquímico e que tenta fazer um trabalho para desintoxicar, revitalizar e equilibrar o organismo. Há cerca de 50 anos, um pouco mais, na metade do século passado, foram descobertos, na verdade foi descoberto em 1900, mas foi lançada a base científica da teoria do envelhecimento, que relacionava os radicais livres com o processo de envelhecimento. Esse é outro ponto. Os radicais livres estão diretamente, fortemente ligados à medicina ortomolecular, não é isso? Sem dúvida, os radicais livres são presença em quaisquer doenças crônicas e degenerativas, seja como causa, seja como consequência, seja como parte do seu metabolismo intermediário. E o que vem a ser esses radicais livres? Quando nós respiramos, nós colocamos oxigênio para dentro do organismo. 95% desse oxigênio vai enriquecer todas as células transportado pela hemoglobina. De 3 a 5% desse oxigênio vai para uma outra reação que se transforma então em espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres: hidroxila, hidroperóxido, peróxido de hidrogênio. Os radicais livres têm na sua molécula um elétron na última órbita não pareado. Com isso, eles têm alta reatividade e alta instabilidade, fazendo um processo de oxidação das moléculas e fazendo um trabalho de peroxidação dos lipídios, que influencia significativamente as membranas, seja a membrana celular, seja a membrana nuclear, seja a membrana citoplasmática, seja a membrana da mitocôndria ou de outras organelas das células, fazendo com que haja então um desarranjo, um desequilíbrio funcional nessas estruturas celulares. Portanto, todo o nosso organismo tem em si um sistema antioxidante, composto de enzimas chamadas enzimas antioxidantes, a glutatião peroxidase, a catalase e a superóxido dismutase, que na presença de cobre, de manganês, de selênio, da vitamina B6, da vitamina B2, enfim, na presença de alguns catalisadores, combatem esse excesso de radicais livres. O que acontece é que ao longo dos anos, com o envelhecimento celular, este equilíbrio entre o sistema antioxidante e essas espécies oxidativas vai se perdendo. Além disso, nós temos vindos de fora uma série de coisas que provocam mais radicais livres. O cigarro, a poluição ambiental, o estresse eletromagnético, e principalmente a contaminação alimentar. Então aí entra um outro aspecto que é muito importante na prática ortomolecular, que é a presença dos metais pesados dentro do organismo e a retirada desses metais pesados como uma forma altamente interessante de desintoxicação. A gente às vezes tem muito mercúrio dentro do organismo e aí a pessoa não dorme bem, está irritada, tem pouca disposição e às vezes é tratada como sendo um deprimido ou tomando um ansiolítico. Na verdade, o que precisaria era a retirada desses metais pesados
para liberar, para fazer com que o organismo passasse a funcionar melhor. Então, hoje, cada vez mais, nós temos aplicações bastante precisas deste trabalho que vem com os antioxidantes de fora para dentro, que vem com os varredores de radicais livres e que vem com aquelas estruturas que permitam a retirada dos metais pesados e a desintoxicação orgânica das moléculas. Por isso o nome ortomolecular. Orto, de molécula certa no lugar certo. Com o evoluir da ciência, nós tivemos hoje também a presença de detecção do potencial genético que pode ser deflagrado pelo uso de determinados alimentos. E mais ainda, com a pobreza progressiva com que os solos estão se constituindo, alguns elementos minerais fundamentais para o organismo não conseguem chegar dentro do organismo, porque os alimentos já não contêm aquela riqueza nutritiva que eles tinham há 30 ou 50 anos atrás. Mais uma vez, a reposição dos oligoelementos, do selênio, do manganês, do magnésio, do cálcio quelado, passa a ser extremamente importante do ponto de vista de buscar o equilíbrio homeostático, ou seja, o equilíbrio do funcionamento do organismo. Então, pelo que eu entendi, esse termo orto vem da palavra orto, correto, certo. O maior objetivo da medicina ortomolecular é trazer essa homeostase, esse equilíbrio. Agora, o senhor dizia de radicais livres. Pelo que eu entendi também, todo ser humano, né, vivo, obviamente, traz consigo um pouco. Ele tem que experimentar, ele tem que conviver com a quantidade de radicais livres no seu dia a dia. Qual seria a quantidade aproximada e considerada como sendo aceitável? Veja bem, os radicais livres não são mensurados, porque eles têm alta reatividade, eles acabam num instante. O problema está quando você não tem o teu sistema antioxidante competente. Por exemplo, doenças autoimunes, por exemplo, doenças proliferativas, doenças consultivas, onde o organismo vai se debilitando, também o potencial antioxidante endógeno vai se debilitando. Por isso, a necessidade de você fazer uma reposição. A mesma coisa acontece, por exemplo, no tratamento de determinadas doenças. O uso de radioterapia, o uso de quimioterapia, faz com que a capacidade antioxidante do organismo também se esvaia, e aí você tem que fazer uma reposição antioxidante. Então o foco não é o radical livre de per si, o foco é o sistema que combate esse radical livre geral. Se ele estiver deficitário, obviamente nós teremos problema. Sim. Inclusive o radical livre pode ser útil. Por exemplo, quando eu tenho uma infecção bacteriana, os neutrófilos, que são glóbulos brancos de combate a qualquer processo infeccioso bacteriano, dentro de si liberam peróxido de hidrogênio, produzido por eles, para poder matar aquelas bactérias. Então, em determinadas circunstâncias, eles também são úteis. Agora, em circunstâncias onde eu vou tendo um processo degenerativo, onde eu posso ter lesão no DNA mitocondrial, onde eu posso ter lesão no DNA nuclear, onde eu posso ter criação de mutações que modificam o perfil funcional das células, há necessidade de você utilizar esses antioxidantes vindos de fora, chamados exógenos, para ajudar ao sistema antioxidante endógeno que não está dando conta, que não está tendo a capacidade de fazer com que haja o verdadeiro embate que gera o equilíbrio, como a gente citou, a homeostasia, que o organismo, muito mais inteligente do que nós, sempre consegue buscar. Doutor Arnoldo, afinal, quando então indicarmos o paciente para esse tipo de abordagem? Veja bem, como eu expliquei, todas as especialidades médicas podem lançar mão dessa ferramenta, basta que o médico conheça bem esta modalidade de embate do ponto de vista da busca dos antioxidantes como uma forma de equilíbrio do organismo. Agora, o processo de envelhecimento leva necessariamente a uma perda funcional. A partir dos 35 anos, todos nós, em média, perdemos 1% da capacidade funcional de cada aparelho, órgãos e sistemas de nosso organismo. Portanto, uma pessoa com 70 anos já tem apenas 65% da sua capacidade funcional. Isso também inclui a digestão, isso também inclui a absorção dos alimentos. Por isso é essencial, se você tem o solo cada vez mais pobre em nutrientes, se você tem alimentos cada vez mais ricos em corantes, acidulantes, conservantes,
que são substâncias químicas chamadas xenobióticos, estrangeiros à vida humana, que entram no organismo e o organismo não consegue eliminá-los. Se você tem cada vez mais metais pesados, você respira chumbo, come alumínio, come mercúrio que vem dos agrotóxicos. Para você ter uma ideia, o agrotóxico mercurial é um dos melhores para a lavoura. É proibido no Brasil, mas é permitido no Paraguai. Então, ele entra na nossa fronteira sem que haja uma fiscalização. Então, quando você está comendo uma soja, você está comendo um bom alimento, mas está cheio de mercúrio. Quando você come um peixe, os mercúrios estão ricos também nos oceanos e nos mares e nos rios, para a pesquisa do ouro de aluvião. Quando você usa um desodorante, você está colocando alumínio para dentro do seu organismo. É claro que esses metais não entram num plano que coloque a gente numa intoxicação aguda, mas eles vão fazendo um processo de impregnação crônica que vai lesando, que vai debilitando a capacidade funcional do organismo. Então, todos os pacientes, a partir dos 35 anos, deveriam fazer uma avaliação ampla chamada mineralograma. Esse é o ponto que eu gostaria de destacar. Então, o primeiro passo quando se aborda esse paciente é pedir esse mineralograma, ou seja, a medição, a medida de todos esses metais. Sim, porque aí você vai ter a presença dos metais, você vai ter a deficiência dos minerais, você vai ter a deficiência dos aminoácidos, você tem em torno de 50 substâncias que são essenciais para o organismo. Essencial quer dizer o seguinte: a vida humana não existe sem isso e o organismo humano não sintetiza isso. São 20 aminoácidos e mais 30 outras substâncias que não são propriamente não sintetizáveis, mas que em função do alimento mais pobre em nutrientes, em função da absorção alimentar pior, em função do processo digestivo degradado, você acaba não tendo a possibilidade de uma absorção adequada. Daí a necessidade de uma suplementação. Por exemplo, nós temos uma epidemia de carência de vitamina D, porque as pessoas não tomam sol. Então você precisa estimular essas pessoas a irem para o banho solar, estimular então também para que você reponha essa vitamina D, para que ela se transforme. Na verdade, ela nem é uma vitamina, ela é um hormônio e ela vai ajudar a colocar o cálcio para dentro da célula. Como o solo é muito pobre em magnésio, nós não conseguimos colocar o cálcio dentro do osso. O cálcio só vai para o osso se você tiver uma quantidade boa de magnésio. O magnésio participa de mais de 250 reações químicas dentro do organismo. E se você não oferece o magnésio, seja sob a forma de cloreto, seja sob a forma de sulfato, seja sob a forma de magnésio demalato, sempre minerais quelados. O que é um mineral quelado? É um mineral onde eu associei um aminoácido essencial. Por quê? Porque se eu colocar o magnésio para dentro, o organismo vai jogar ele fora. Ele não sabe que aquilo é tão essencial. Se eu coloco um aminoácido junto, um aminoácido essencial, está dentro daquele grupo de substâncias que nós não produzimos e não vivemos sem ela, ele vai capturar esse aminoácido. Mas o que eu estou querendo que entre no organismo é propriamente o magnésio. Então é uma forma que você tem quando você usa os alimentos, os minerais quelados, de você garantir a absorção deles. Agora, o senhor dizia deste exame muito importante que é o mineralograma. Exato, que é a porta de entrada para se abordar o doente. Esse exame é acessível, facilmente acessível? Ele é caro, os convênios cobrem, ou seja, como o doente tem acesso a esse Alguns exame? Convênios cobrem, outros não. Ele não tem em todas as cidades onde se faça, nem em todos os laboratórios onde se faça. Agora, um bom médico, um bom clínico, pode, a partir de uma boa anamnese e através de uma boa avaliação clínica, entender e inferir quais aqueles minerais que estariam em baixa, mesmo somente com um bom exame clínico. Por exemplo, a falta de paladar, falta zinco. Por exemplo, a insônia, eu tenho mercúrio. Então você tem algumas informações que batem mais ou menos com o diagnóstico. Agora, o ideal realmente é fazer o mineralograma, porque ele vai lhe permitir uma identificação precisa daquilo que o organismo está perdendo em excesso, daquilo que o organismo não está absorvendo da forma adequada e daquilo que o organismo está manifestando como forma de carência. E aí você vai interpretar, do ponto de vista clínico, essa situação e fazer então a seleção dos elementos minerais, a seleção dos aminoácidos, a seleção das vitaminas, a seleção das substâncias que precisam ser repostas para buscarmos o equilíbrio, para varrermos os radicais livres e para induzirmos a uma desintoxicação do organismo. Em outras palavras, agora nós desembocamos então no tratamento. Pois bem,
falamos do diagnóstico e agora falaremos do tratamento. Essas medicações, esses suplementos são facilmente acessíveis? São sim, e não são tão caros assim quando o médico tem a boa consciência da síntese, conseguindo um bom resultado. Fundamentalmente, quase todos os pacientes precisam ser abordados inicialmente no seu intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro. Eu dou um exemplo para você. Hoje, todo mundo, grande parte das pessoas, toma antidepressivo, fluoxetina, sertralina, citalopram, uma série deles. O que eles fazem? Eles recapturam a serotonina, que é um neurotransmissor da alegria. 70% da serotonina é produzida nos intestinos e não no cérebro. Então, se eu tenho um intestino que tenha uma flora bacteriana desequilibrada, e quem toma antibiótico, anti-inflamatório, pílula anticoncepcional, benzodiazepínicos, desequilibra esta flora bacteriana. Então, a reposição do equilíbrio da flora bacteriana vai fazer com que o intestino recomponha a sua estrutura de mucosa, vai fazer com que o intestino passe novamente a produzir a piridoxina, a produzir uma série de substâncias necessárias para um bom nível de funcionamento do organismo. São substâncias ou catalisadoras ou coenzimas, que é um tipo de substância que ajuda uma outra enzima para funcionar melhor. Ou, como eu lhe disse, a própria serotonina, apenas para dar um exemplo de um neurotransmissor. Então, inicialmente, quase todas as mulheres, principalmente, têm constipação intestinal. Então, a pessoa que tem uma constipação intestinal, que é a chamada prisão de ventre, ela precisa de ser tratada do ponto de vista da recuperação deste equilíbrio biológico. Com isso você já melhora, usando lactobacilos, usando probióticos. A mudança do perfil nutricional é fundamental. Aliás, a medicina verdadeiramente hoje tem que começar com a mudança alimentar. O Hipócrates já dizia há 2000 anos, o teu alimento será o seu medicamento. E hoje o teu alimento também pode ser o veneno que está te intoxicando. Por exemplo, refrigerante. Não tem sentido tomar refrigerante. Tem sódio em excesso, substâncias químicas as mais diversas, substâncias que não saem do organismo e que viciam, trazem uma certa dependência psicológica. Então você tem que romper com isso, tomar um suco desintoxicante. E esses sucos enlatados? Também não é bom. Não é bom. Eu tenho toda a embalagem Tetra Pak tem alumínio no seu interior, então eu estou colocando alumínio para dentro do organismo. O ideal seriam sucos naturais mesmo. Sucos naturais, sem nenhum aditivo. E o suco desintoxicante, que é o suco verde, onde você pode usar a couve, o abacaxi, o hortelã, de manhã cedo. A primeira refeição tem que ser a melhor de toda, com alimentos integrais, com alimentos que façam uma riqueza em carboidratos complexos e com baixo índice glicêmico. Com isso você não vai desenvolver o diabetes, com isso você não vai desenvolver a síndrome metabólica, com isso você não vai ter a obesidade, que é um dos males de saúde pública hoje mais importantes em nosso meio. Muito bem, na verdade, quase que de maneira geral, nós desembocamos do binômio nutrição, alimentação e exercício físico, atividade física. Não é verdade, doutor? Olha, foi um prazer muito grande te receber aqui. Mais uma vez, você foi bastante instrutivo, nos trazendo orientações com respeito a esta forma de trabalhar a medicina. Você gostaria de deixar um recado final ao nosso telespectador? Primeiro, agradecer a oportunidade. E segundo, esclarecer realmente que a melhor medicina é aquela que busca uma interação entre o homem e a natureza. É aquela que busca uma boa alimentação nutricional para os nossos pacientes, que incorpore atividade física e, principalmente, que ajude o paciente a combater o estresse. Alguém já disse há muito tempo atrás, e ninguém conseguiu contestar, que prevenir é melhor do que remediar. Esta prevenção começa no consultório médico a partir de uma conscientização para que o paciente seja ele próprio o protagonista da sua construção de saúde. O médico como é um catalisador, é alguém que ajuda. Agora, até o diagnóstico nós temos uma ciência, a partir da terapêutica nós temos quase que uma arte do ponto de vista de abordar o paciente. Agradeço mais uma vez e estarei sempre à disposição. Muito bem, agradecemos a você também por ter estado conosco esses momentos e te faço um convite para nos reencontrarmos no próximo programa Diagnóstico. Até mais.